acordo com a polícia, o jovem decidiu matar a família porque os pais, como forma de castigo, retiraram o celular dele. Bom, antes que alguém interprete errado o que eu vou dizer aqui, eu já afirmo pra vocês que eu não sou contra a adoção, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que, se fossem adotadas, elas iriam amar muito essa família nova. Muitas crianças, jovens, adolescentes, estão aí querendo uma família pra cuidar deles. E nem todo mundo vai ter essa oportunidade que esse monstro aí teve. Essa figura de gente que tem apenas 16 anos, acabou praticando uma atrocidade contra uma família inteira. Creio eu que vocês estão vendo essa notícia que tá saindo nesses últimos 2 dias a respeito de uma adolescente de apenas 16 anos de idade, que por causa de uma discussão que ele teve com sua família, ele acabou tirando a vida de todos eles, tanto da sua irmã, seu pai e também da sua mãe. Esse demônio, pra vocês terem uma noção, disse que faria de novo se ele tivesse a oportunidade. Cara, esse moleque aqui é um monstro, velho. É por isso que eu quero falar pra vocês aqui, e já digo de novo que eu não sou contra a adoção, mas você tem que avaliar alguns critérios. Eu não sei quais são os requisitos ideais que eles pedem lá quando você vai adotar, mas você que tá pra adotar, tem que saber como que é essa pessoa lá dentro, como que ele age, se ele é muito calado, se ele fala demais. E principalmente também, cara, não é contra a idade das pessoas. Porém, eu acho que você tem que analisar algumas medidas, principalmente quando você vai adotar um adolescente, velho. Ou seja, ele já tem, querendo ou não, uma certa criação. Ele já tem alguns conceitos pré-estabelecidos e regras talvez que ele nem vai querer seguir na casa de outras pessoas, mesmo que, sei lá, vocês sejam os pais atuais dele. Não foi vocês que criaram o moleque desde pequeno. E ainda tem a questão de vocês já terem uma filha maior, mano. Bom, falando por mim, como eu disse, não é preconceito nem nada, mas eu não adotaria um adolescente, ainda mais se eu já tivesse uma filha que também era adolescente. Bom, isso seria no meu caso. Nada contra se vocês adotaram ou se vocês não vê problema nenhum nisso. Mas pra mim, na minha opinião, eu vejo. E olha aí o resultado. Eles literalmente levaram o assassino pra dentro da casa deles. Esse moleque não gostava de ser repreendido pelos seus pais atuais. Depois deles tomarem o celular e colocar ele de castigo, ele ficou com muita raiva deles. E por dias, ele acabou arquitetando já esse plano pra tirar a vida dos seus pais e também da sua irmã. Infelizmente, essa tragédia aconteceu, cara. Uma família foi destruída. Cara, o mundo tá realmente perdido, né, velho? Meu Deus do céu. Notícias semelhantes a essa, infelizmente, estamos acostumados a ver. E parece que enquanto a justiça ela não fizer realmente o que deve ser feito, e você sabe muito bem o que eu tô falando, vai continuar acontecendo ainda, velho. Já passou essa de adolescente não poder ir preso. O cara praticou um crime de adulto, ele tem que pagar como adulto. Ele matou 3 pessoas a sangue frio. Matou a primeira, matou a segunda, ainda esperou a terceira chegar pra depois matar também. Ainda no depoimento dele, eu vi que mesmo a mãe dele, depois de morta, ele ainda ficou esfaqueando ela, cara. Mano, esse moleque é um verdadeiro monstro. E as leis aqui do Brasil é extremamente ridícula quanto a isso. Menores de 18 anos não podem ser presos. Os caras vai pra Fundação Casa, sei lá da onde, e fica lá e quando completa, sei lá, mano, alguns meses ou menos de 2, 1 ano, o cara é liberto. Velho, ele tirou a vida de 3 pessoas a sangue frio. Prisão perpétua pra ele ainda é pouco. Se eu fosse juiz aqui, eu determinar outra coisa e vocês sabem muito bem o que é que eu tô pensando aqui. Só que eu não posso falar por medidas judiciais, né? Eu acho que já passou do tempo da gente discutir que a maioridade penal aqui no Brasil tem que ser mudada. Não é apenas ficar assim entre linhas, o pessoal só comentando, entre aberto, aqui e ali, e nada de fato acontecer. É só vocês olharem pra esse crime. O moleque praticou 3 crimes ao mesmo tempo. É por isso que eu acho que a idade mínima aqui pra pessoa ser presa tem que diminuir mais ainda. 18 anos não dá, mano. Tem que ser bem menos. É um monte de adolescente praticando crimes horrendos. E se eles já praticam crime nessa idade, eles vão continuar praticando. Vou dar até um exemplo quando eu trabalhava de CLT. Na minha antiga empresa, eu tive até que comprar uma moto, porque eu tava indo de bicicleta e ficava muito longe e era muito ruim pra mim, porque eu saía, sei lá, mano, 5 horas da manhã pra chegar lá no máximo às 6:30 pra começar a trabalhar às 7. Enfim, era muito cansativo. Então por isso eu acabei financiando uma moto em sei lá quantas vezes, e olha que eu tinha menos de 5 meses naquela empresa, mas eu já não tava aguentando mais. Porém, um belo dia, quando eu tava indo pro trabalho, eu até passei por umas pessoas que eu acho que estavam indo trabalhar, estavam indo pro ponto pra pegar um ônibus, né? Só que logo atrás, quando eu olhei no retrovisor, 2 miliantes de certeza, não tinha como. Um, aparentemente assim de vista, parecia ter os seus 18 ou 19 anos. Agora o outro, se ele tinha mais de 14 anos, eu ainda acho que era muito. Mas ok, eu estava dando bem de boa, até porque eu tava dentro da cidade ainda. E logo na minha frente tinha uma subida, que parece que você tá indo pro Monte Everest, o negócio é muito alto. E aí esses dois, eles passaram na minha frente como um jato, parou bem no começo da ladeira. O rapaz mais velho, ele ficou na moto. Agora, o moleque que eu falei pra vocês que eu acho que tinha no máximo seus 14 anos, mano, ele já desceu da garupa sacando arma assim já pra apontar pra mim, sabe? Só que eu já tava ligado na deles, que tava muito suspeito. Eu tava vendo assim que eles estavam meio que desconfiados, sabe? Olhando pros lados. O moleque já tava
tava com a mão atrás assim, ou seja, já tava dando indício que ia ser um assalto. Então esse moleque, que tinha no máximo 14 anos de idade, desceu da garupa e já ia pro meio da pista pra tentar fazer o assalto. Mas rapaziada, eu acelerei tanto aquela moto e falei pra mim mesmo, esse cara vai junto comigo? Porque depois que eu peguei aquele embalo, mano, eu já tava decidido o que eu ia fazer. Então ou ele saia da frente ou ele ia ser atropelado. Bom, ele acabou recuando, aí depois que eu passei eles, eu comecei a olhar assim no retrovisor, eu vi que eles foram em direção das duas pessoas que estavam no meio do caminho ainda. Então, consequentemente, eles acabaram sendo assaltados. Aí, no meio do caminho, eu acabei avistando a polícia militar, falei pra eles que tinha duas pessoas em uma moto preta, que um deles parecia ter menos de 14 anos, que estava assaltando o pessoal em tal bairro. Aí, ok, depois chegou as notícias aí no grupo da cidade, que essas duas pessoas acabaram mesmo sendo presas. E aquilo que eu disse pra vocês é real, mano. Um tinha 13 anos e o outro tinha 18. O de 13 anos, ele já tinha passagem até pro homicídio, e essa, sei lá, parece que era a quinta vez que ele tava sendo preso. E adivinha, depois de um tempo, esse moleque acabou sendo liberto de novo. Hoje eu não sei pra onde que esse moleque anda, se ele se mudou ou se ele tá vivo ainda, né? Porque vocês sabem que muitas pessoas que escolhem esse caminho, eles traçaram seu caminho direto pros quintos dos infernos. E sendo bem sincero, cara, eu não me importo. O cara pode ter seus 13, 14, 10, 15 anos de idade. Se ele praticou crime, ele tem que ser preso e tem que pagar por aquilo como um adulto. Porque matar alguém não é brincadeira de criança. Até porque ele tirou a vida de uma pessoa inocente, uma pessoa que não fez nada pra ele. Olha esse caso aí desse moleque aí de 16. Ele ficou putinho porque os seus pais repreenderam ele e depois tiraram seu celular. Mano, isso aqui é motivo pra você matar alguém? Me fala aqui, eu quero entender essa lógica. Enfim, enquanto não mudar as leis aqui do Brasil, coisas como essa vai continuar acontecendo. Infelizmente, mais vidas inocentes serão ceifadas por esses criminosos que conseguem essa camuflagem por causa da sua idade. Bom, a justiça aqui no Brasil é falha, isso aqui não é novidade pra ninguém. Mais um caso triste, um caso onde uma pessoa que tem 16 anos de idade e tirou a vida de 3, foi preso, mas depois vai ser liberto. É, realmente, isso daqui é o Brasil. Todo mundo aqui sabe que essas histórias, elas sempre se repetem. Casos como esses aqui tá acontecendo muito aqui no Brasil. Eu já presenciei e aconteci na minha cidade, como teve esse caso aqui, né, onde eu quase fui assaltado, e depois esse moleque de 13 anos acabou assaltando duas pessoas que estavam indo trabalhar. Só pra vocês entenderem que criminoso não tem idade. Ele pode ter tanto 10, 13, 14 anos de idade, como também ter os seus 20, 23 ou 40. Criminoso é criminoso, cara, não importa a idade dele. É por isso que a gente fica muito incrédulo quando vê situações e casos como esse, onde a gente sabe que não vai ter justiça, que o moleque depois ele vai estar liberto, e quem sabe vai estar fazendo coisas até piores com outras pessoas, com outras famílias. Mas eu espero que um dia a justiça ela volte atrás dessa maioridade penal e diminua mais ainda, cara. E coloque também algumas outras medidas aí, sabe? Prisão perpétua aqui no Brasil seria muito bem-vinda, ainda mais quando talvez a prisão faça com que esse humilhante acabe indo de raça pra cima logo depois de cometer esses crimes hediondos. Porque eu tenho certeza que ninguém vai sentir falta de uma pessoa como essa. Ainda tirou a vida de todas aquelas pessoas que estavam dispostas a ser sua família. Depois de fazer isso, ainda disse que não se arrependeu, que se pudesse faria de novo. Gente, isso daqui não é humano, é um monstro, não tem outras palavras. E monstro eu acho que não deveria nem existir. Prisão perpétua ainda seria muito pouco pra esse cara. Enfim, rapaziada, não quero me alongar tanto. Esse é o vídeo de hoje. Infelizmente trouxe uma notícia bastante triste, que eu acho que você já deve ter visto passando aí na TV. Porém, eu quis comentar e mostrar um pouco da minha indignação, porque esse aqui é um dos casos que dá pra gente crer mesmo que a humanidade ela não tem mais jeito. Esse mundo de fato, infelizmente, está perdido. Bom, é isso. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Abraço e até o próximo.